Boa noite a todos. Bom, respeitando o início, né, previsto para nosso encontro, nossa live, nossa conversa, né, sobre o processo seletivo do PPG-CTS. Nós iniciamos agora às 7h05, nosso bate-papo de sexta-feira. O combinado é que a gente tenha mais ou menos aí uns 40 minutos de conversa, e nesse tempo a gente também possa explicar para vocês um pouquinho como é que vai ser o processo seletivo, o que é o programa, quais as características do programa, as linhas do programa, questões relacionadas ao processo de seleção, datas importantes. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de apresentar para vocês o nosso diretor-geral de ensino, nosso diretor-geral, o Hugo Pernin. Ele vai conversar com vocês um pouquinho e, em seguida, eu dou continuidade à nossa conversa. Obrigado, Rosana. Uma boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui, né? Uma noite nessa conversa do início do fim de semana, né? E é muito bom vê-los e vê-las aqui interessados, né, em tirar dúvidas a respeito do processo seletivo do PPG-CTS, né? Do Campus Paranaguá, do IFPR. Então, como a Rosana falou, né, meu nome é Hugo, sou professor da área de TI do campus, e esse ano eu entrei na gestão, né, estou na direção geral aí, trabalhando para auxiliar no crescimento do campus, né. O IFPR, falando um pouquinho, né, só para que vocês conheçam, não sei se todos e todas conhecem, né, a história do campus. Nós estamos aqui desde 2008, então esse ano a gente faz 16 anos, né? Então, 16 anos de uma história muito bonita, né, de se viver. E aí a gente é um ambiente que eu tenho falado, né, um ambiente diverso e diferente de outras instituições. Nós trabalhamos aqui com o ensino médio, com a graduação e com a pós-graduação, né? Então, isso nos dá uma oportunidade, uma variedade de trabalho muito grande, né? E isso, eu acho que é esse ambiente que é um diferencial do Instituto, né? Tanto para nós, professores, quanto para os discentes que estão aqui, né? E podem conviver. Então, um aluno do mestrado convive ali nos corredores, nos laboratórios, né, na sala de tirar dúvidas do professor com o aluno que está no ensino médio. E isso é um ambiente muito rico, né, muito incentivador, né, para que os assuntos das pesquisas abordadas no mestrado possam incentivar, né, e demonstrar para os nossos alunos do ensino médio, da graduação, que o caminho aí da capacitação, do estudo, da pesquisa, ele é contínuo. Então, é nesse ambiente que vocês vão se enquadrar, né, aqueles que passarem aí pelo processo seletivo, e a gente deseja, né, que o máximo de pessoas entrem. É claro que a gente tem uma limitação, não conseguimos atender todos e todas de uma vez só, mas é um processo contínuo. Nós estamos aqui, o PPG-CTS está ativo desde 2017, né, então já passamos das 100 dissertações de mestrado defendidas, que para nós é um orgulho, né, muito trabalho, muita pesquisas muito interessantes, né, que permitem a mudança da realidade, tanto dos professores, dos pesquisadores, mas principalmente da realidade do litoral do Paraná, né? Esse eu acho que é uma coisa muito interessante do PPG-CTS. Ele está inserido dentro do litoral, trazendo essa oportunidade, né, de ter esse ambiente de pesquisa aqui. E muitos dos assuntos que são tratados, as pesquisas, elas têm o litoral como o seu ponto de partida, né, e de chegada. E isso é algo que é o nosso objetivo, né? É nós estarmos aqui dentro do litoral, auxiliando nesse crescimento e nesse desenvolvimento. E aí essa é até uma dica, né? Quando vocês forem pensar na escrita dos projetos de vocês, pensem nisso, pensem em como trazer
essa realidade para o assunto de pesquisa, para o objeto de pesquisa, né? Como trazer a história de vocês, a vivência de vocês na carreira profissional, acadêmica, como objeto de pesquisa dentro do projeto. Isso é muito importante e também é algo que traz um sentido maior, né, para a pesquisa. Certo? Então, agradecer novamente a presença de todos e todas, a equipe de docentes, né, é extremamente capacitada e comprometida, né, como eu falei, os assuntos, as linhas de pesquisa são muito legais, eu já atuei por um tempo dentro do programa, né, hoje eu estou como colaborador, dando, auxiliando aí os colegas, né, então, convido, né, que vocês aí nos próximos dias entrem em contato, troquem ideias, conversem, para que vocês se preparem, né, da melhor forma possível para esse processo seletivo. E também, né, se quiserem vir ao campus, conhecer, entender a realidade para aqueles e aquelas que não conhecem, estão todos convidados. E é um ambiente que a gente gosta bastante e eu espero vê-los e vê-las ano que vem lá compartilhando conosco o espaço, as salas de aulas, os laboratórios, né, para que a gente possa discutir os assuntos aí relacionados às pesquisas que vocês vão trabalhar, beleza? Então, não vou ficar me alongando muito, e aí a gente fica aqui à disposição para conversar, tá? E passo a palavra de volta para a Rosana para ela dar continuidade. Obrigado. Obrigada, Hugo. Bom, agora me apresentando, né? Primeiro apresentei a direção geral, nosso professor também, Hugo. Eu, nesse momento, estou na coordenação do programa, né? Mas também sou docente do programa, né? E entre nós aqui hoje a gente tem mais, pelo que eu percebi aqui, né? Nós temos pelo menos mais dois docentes, o professor Emerson, que daqui a pouco também vai conversar um pouquinho com vocês, né? E o professor Tico, que também já está no programa, desde o início do programa, como o Hugo, nosso diretor-geral. Ele, nesse momento, não tá entre os professores, mas já esteve, né, e participou do grupo de primeiros professores que começaram a atuar no programa. Mas qual é o objetivo de hoje da nossa conversa, né? Nós temos aqui o objetivo de tirar dúvidas, de esclarecer as dúvidas, né, sobre o processo seletivo de aluno regular do programa. Né? O que é aluno regular do programa? Às vezes as pessoas não têm essa noção, né? Aluno regular do programa é o aluno que passa por todo o processo seletivo e integra o programa, né? E durante o processo de estudante no programa tem a oportunidade de realizar, né, o seu processo de formação ali durante o mestrado, concluir o mestrado, defender sua dissertação e concluir com o título de mestre. Esse é o aluno regular do programa. Existe também outra condição, por exemplo, aluno não regular, que não tem essa mesma oportunidade de formação. Tem um outro tipo de oportunidade de formação, que ainda conhecer o programa, participar de uma disciplina ou outra, tal. Mas o aluno regular não. O aluno regular passa por todo o processo seletivo, né? Ingressa o programa, daí tem toda a formação, tem um orientador ali que vai acompanhar essa formação. Então, é deste processo seletivo que a gente vai conversar hoje, né? No processo seletivo que vai poder permitir esse aluno integrar o programa, ter um orientador, realizar a sua pesquisa, né? Ter todo o seu processo de formação de mestrado e concluir como mestre, tá? Então, sobre o programa, sobre o nosso programa, sobre o PPG-CTS, tá? O PPG-CTS, ele é um programa, digamos, diferenciado no sentido de que é um programa interdisciplinar. Então, ele tem uma característica muito própria, né, que é dos programas interdisciplinares. O que significa dizer isso? Significa dizer que ele é um programa que atende uma formação interdisciplinar, por atender questões, voltar o olhar de pesquisa para questões que são interdisciplinares, para problemas, né, que exigem um olhar interdisciplinar. Então, a gente vai encontrar tanto entre os docentes que trabalham no programa, que fazem orientação das pesquisas, quanto nos discentes que integram o programa, formações
interdisciplinares, formações de campos distintos, diferentes, que trabalham juntos, né? Que vão estar trabalhando juntos, participando das disciplinas juntos, às vezes realizando projetos em comum, às vezes realizando pesquisas em comum, às vezes participando de grupos em comum. Então, nós recebemos perfil de pesquisadores que podem vir da área de administração, da área de educação, da área de filosofia, da área de sociologia, da área de psicologia, né? Perfis muito diversos, certo? Então, essa é uma característica específica de um programa interdisciplinar, estará aberto a receber, né, pesquisadores com formações diversas, tá? E o programa ele é voltado para profissionais que queiram contribuir para o desenvolvimento e inclusão social local, né? Como o Hugo já comentou ali, o nosso olhar está voltado para o litoral do Paraná. A ideia, né, é que pesquisadores que estão aqui, que são daqui, se voltem para as questões que são daqui, né, que são nossas, problemas nossos. Nós, nesse ano de 2024, chegamos à marca de 100 dissertações produzidas pelo programa. Isso significa 100 pesquisas, né? 100 trabalhos de pesquisa. E se vocês tiverem oportunidade de acessar essas dissertações, vocês vão perceber que são dissertações que voltaram o olhar para questões relacionadas a problemas do litoral, socioambientais, educacionais do litoral, né? E um olhar que é interdisciplinar e um olhar que está que usa o óculos, eu comento, né, da ciência, tecnologia e sociedade, ok? Então, nesse programa, a gente tem duas linhas de pesquisa nesse momento. Nós temos a linha de pesquisa 1, que é a Sociedade, Ambiente e Educação, que é uma linha que abrange a educação em ciência, tecnologia e sociedade, foca nas interações entre esses elementos e as implicações para a formação da educação, para questões educacionais, para problemas educacionais, né? Para interesses de pesquisa que envolvam educação, ciência, tecnologia e sociedade. Certo? Nós temos a linha 2, que é desenvolvimento tecnológico, ciência e inovação, que é uma linha que aborda de forma interdisciplinar as inter-relações entre ciência, tecnologia e ensino, ciência, tecnologia e sociedade, ciência, tecnologia e meio ambiente, né? Promovendo a inovação e o desenvolvimento de novas formas de compreensão e novos métodos que atendam necessidades dos arranjos produtivos locais. Certo? Então, são essas as duas linhas que nós temos neste momento, né, existindo no programa. Então, o aluno que tiver interesse de integrar o programa, de se tornar pesquisador, né, pelo programa, ele vai ter esses dois caminhos de pesquisa. Ou a linha 1, que vai envolver questões de sociedade, ambiente e educação, ou a linha 2, que vai envolver questões de desenvolvimento tecnológico, ciência e inovação. E qual é o perfil do candidato, né, que pode fazer parte do programa, que pode integrar o programa? Alguns podem se perguntar, mas será que eu tenho, né, o perfil adequado para estudar um programa como o PPG-CTS? Meu perfil está adequado? Ou que perfil eu vou ter depois de ter, né, participado dessa formação, me tornado mestre nesse programa? Então, a formação acadêmica, como eu já comentei, né, é uma graduação em áreas relacionadas a ciências sociais, a humanas, exatas ou tecnológicas. Então, assim, você realizou lá um curso de bacharelado, pode participar do programa como estudante pesquisador? Pode. Você realizou um curso de tecnólogo, pode participar como estudante do programa? Pode. Você realizou um curso de licenciatura, pode participar como estudante pesquisador do programa? Pode. Então, são perfis, como eu já comentei, repito, variados, diversos, certo? Que tenham interesse em pesquisa, né? Que foquem os temas, que explorem as relações entre ciência, tecnologia e sociedade, e que volte o olhar para questões locais, questões do litoral do Paraná, tá? Tenha compromisso com a educação, né? Dedicação ao desenvolvimento sustentável e educação local, né?
tenha compreensão do que é trabalho interdisciplinar ou esteja aberto a compreender o que é um trabalho interdisciplinar, né, capacidade de colaborar em projetos que integrem diferentes áreas do conhecimento, esteja aberto a compreender questões, problemas de forma mais integrada, né, holística, que alguns usam esse termo, tem uma visão sistêmica, que esteja, ou que já tenha tido um perfil construído assim na formação, ou que esteja aberto a construir um perfil assim na formação. Que tenha proposta de pesquisa e apresente um projeto que reflita interesses nas linhas de pesquisa do programa. Sobre a inscrição. As inscrições, elas estão abertas já desde o dia 2 de agosto, e vão continuar abertas até o final do mês. Então, nós já estamos em período de inscrição. Nós estamos aqui na live, no meio do caminho aí. As inscrições já estão abertas e elas vão permanecer abertas até o final do mês de agosto. O que é necessário para realizar essa inscrição? No site do programa, inclusive no final da apresentação está lá o link do site para vocês acessarem, vocês vão acessar e vão ter a necessidade de preenchimento de uma ficha de inscrição, que é feita online, anexar a cópia do diploma de graduação, anexar a cópia do histórico escolar da graduação, anexar o currículo Lattes atualizado. Então, essa documentação é necessária para você já começar a sua inscrição. Você tem que preencher a ficha, tem que ter a cópia do diploma, tem que ter a cópia do histórico, tem que ter a cópia do currículo Lattes atualizado. O prazo das inscrições é durante este mês de agosto, início em 2 de agosto, até o dia 30 de agosto. É de responsabilidade do candidato fornecer informações e documentos corretos, porque não podem ser alterados depois da inscrição. Então, esteja atento aos documentos que você precisa para realizar a sua inscrição, seja responsável pelas informações que você vai fornecer, porque isso está no edital e é de responsabilidade sua. Em relação a cotas, o nosso processo seletivo, ele conta com cotas. Então, e existem as informações adequadas no edital do processo seletivo referente à questão de cotas. Mas, en passant, os candidatos devem declarar se optam por concorrer por vagas reservadas pela política de cotas, aí está explicado lá no edital, que considera categorias como população negra, pessoas com deficiência, indígenas e situação de vulnerabilidade socioeconômica. E existe lá o procedimento adequado para solicitar o ingresso por cota. Tá? A avaliação. A avaliação será baseada em critérios como relevância da proposta, adequação à área de concentração, aderência à perspectiva CTS, e esse olhar, esse criterioso, é tanto em cima da prova quanto em cima do projeto. Porque existem o processo de seleção, tem lá a prova, o projeto, a entrevista. Então, vamos lá para as datas importantes relacionadas a esse processo seletivo. Tá? Primeira data importante que a gente não pode esquecer é o período de inscrição. Então, o período de inscrição acontece de 2 de agosto até 30 de agosto. Estão abertas as inscrições. Vai entrar no site do PPG-CTS, você vai ter lá o link do edital, você vai ter lá no edital o link para o formulário de inscrição, com todas as orientações direitinho. Feita a sua inscrição, uma outra data importante que não pode ser esquecida é a data da prova, tá? Presencial. Tá? Você vai ter que estar no campus. Tá? A prova vai acontecer no dia 17 de setembro, às 14 horas, das 14 às 17, uma prova escrita. Tá? Outra data importante que não pode ser ignorada é a banca de verificação de cotas, que vai acontecer entre 25 de novembro e 27 de novembro. Tá? Outra data importante é a publicação dos resultados provisórios da banca de verificação de cotas. Tá? Por que resultado provisório? Porque, conforme o resultado,
né, aqueles que realizaram a banca de verificação de cotas, né, que solicitaram cota, podem não acordar com o resultado, podem entrar com recurso, tal. E aí tem as bancas recursais de verificação de cotas, se por acaso houver alguém que tenha entrado com recursos. Então, são datas que eu selecionei ali só para vocês terem uma noção. Existem mais, eu vou comentar com você todas as datas, né? Mas essas são importantes de você prestar bem atenção. Existe um período de inscrição, que começa e termina agora em agosto, existe uma data de prova presencial que você tem que estar no campus. Para quem optar por cotas, tem a banca de verificação, tem publicação de resultado provisório, tem banca recursal se necessário, tá? Então, vamos para as etapas do processo seletivo. Primeira etapa, a inscrição, né? Sem inscrição, não tem processo seletivo. Então, a primeira etapa que você tem que considerar é a inscrição. Você está aberto aí, quem já fez a inscrição, beleza. Quem não fez ainda, até dia 30 de agosto está aberto para as inscrições. Segunda etapa, a prova, que vai acontecer no 17 de setembro, das 14 às 17. Seguido da prova, vem o resultado provisório da etapa 2, né? Dia 1º de outubro de 2024. Então, a prova, ela é seleção, a primeira seleção é a prova. Passou na prova, está lá o resultado provisório da etapa 2, dia 1º de outubro de 2024. Se houver, por exemplo, alguém que não acorde, né, com o resultado, queira questionar, tem lá a possibilidade de entrar com recurso entre dia 2 de outubro e 3 de outubro. Resultado final da etapa 2 sai no dia 4 de outubro. Daí vem a convocação, aqueles que tiverem passado pela etapa 2, vem a convocação para as etapas seguintes. Etapa 5, entrevista, dia 4/10 de 2024. A etapa 3, análise das propostas de projeto de pesquisa, né, que vai estar ocorrendo no mesmo período, ali entre 8 de outubro a 11 de outubro. Divulgação do resultado provisório das análises de propostas, dia 16 de outubro. Recurso, se necessário, se alguém entrar em recurso, entre 17 e 18 de outubro. Resultado final da análise de propostas, dia 23 de outubro. Divulgação das datas e horários das entrevistas, para quem passou por essas etapas, dia 23 de outubro. Análise de currículo, dia 28 de outubro a 1º de novembro. E a etapa final, entrevista individual, entre 4 de novembro e 8 de novembro. Tá? Critérios de avaliação. Então, nós temos o processo avaliativo, ele tem a prova escrita, eles que passarem na prova escrita, né? Tem a entrevista individual, tem a análise de proposta de projeto de pesquisa e tem a análise de curriculares. Então, são esses os processos avaliativos. Quais são os critérios de avaliação? Na prova escrita, é o desenvolvimento e adequação à perspectiva CTS, nós somos um mestrado interdisciplinar com foco, né, na relação ciência, tecnologia e sociedade. Então, o desenvolvimento e adequação à perspectiva CTS. Consistência lógica e clareza dos argumentos, capacidade de pensamento crítico e analítico, estruturação do texto, né, introdução, desenvolvimento, conclusão, uso da linguagem, precisão e correção gramatical, são os critérios pelos quais a prova escrita vai ser avaliada. Tá? A entrevista individual, avaliação realizada por uma banca composta por, no mínimo, 2 docentes da comissão de seleção. Então, o estudante que passar pela prova, né, que chegar à entrevista individual, vai ser entrevistado por uma banca composta por, no mínimo, 2 docentes da comissão de seleção. Cada entrevista durará em torno de 30 minutos. Tá? A nota mínima para aprovação da entrevista é 6. A análise da proposta de projeto de pesquisa também é um dos elementos de avaliação. Tá? A relevância e adequação da proposta à área de concentração do programa. Então, na proposta de projeto de pesquisa, o olhar são vários critérios, mas é importante a relevância e adequação da proposta à área de concentração do programa, a linha
né? O orientador, né? São questões que o professor Emerson vai comentar com vocês daqui a pouquinho, tá? E a análise do currículo Lattes, aí, e a pontuação dos critérios do currículo também estão no edital, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as dicas para a elaboração do projeto de pesquisa, porque a prova escrita, né, comentando aqui, no edital, conforme a linha, conforme o orientador, né, que você esteja aí pretendendo, por exemplo, você vai olhar a linha, cada linha lá tem seus orientadores. Então, a gente tem a linha 1, por exemplo, né, na linha 1, Sociedade, Ambiente e Educação, nós temos a professora iniciando esse ano, né, com oferta de vagas para orientação, a professora Aline Cheik, tem o professor Antônio Alinsky, tem a professora Cíntia Tortato, tem o professor Emerson, que está aqui com a gente, tem o professor Lucas, tem o professor Roberto Martins, tem o professor Rogério Batistella, tem eu, a professora Rosana, tem o professor Sidney, tem a professora Gislaine, tem o professor Fábio. Então, esses professores da linha 1, por exemplo, você teve interesse lá, desenvolver, né, um projeto na linha 1 e vai fazer prova, tal. Então, você vai pensar, né, no professor, você vai pensar na linha, você vai pensar no programa, e tem no edital sugestões de leituras, né? Cada professor ali, alguns não foram todos que fizeram, mas alguns professores sugeriram leituras, e existe ali uma sugestão de leitura para todos, independente da linha, independente do professor, então que pode te ajudar a estudar para essa prova escrita, porque muitos têm essa angústia, né? Como é que eu estudo para a prova escrita? O que eu tenho que estudar para a prova escrita? Está tudo no edital, tá? É olhar o edital com atenção e observar essas orientações e dicas que também são dadas no edital, né? Na linha 2, por exemplo, desenvolvimento tecnológico, ciência e inovação, nós temos ali o professor Alan, o professor Everaldo, o professor Leandro, que também está aqui com a gente hoje, o professor Matheus, a professora Roberta e o professor Valério. Então, voltando a essa questão, você tem ali interesse na linha 1, né? Leu lá a ementa da linha 1, interessou-se pela linha 1, olhou o corpo docente que está atuando na linha 1 e tem vagas e ofertas para orientação na linha 1, olhou lá as dicas de leitura gerais, as dicas de leitura específicas, você está se preparando tanto para a produção do seu projeto, quanto para a execução da prova escrita, ok? Então, é isso. Questões gerais são essas. Eu fico aberta a perguntas depois que a gente terminar a nossa conversa total. Agora, eu convido o professor Emerson para falar um pouquinho sobre as dicas de elaboração do projeto de pesquisa. Boa noite, Rosana. Boa noite a todos os presentes. Obrigado pela oportunidade, Rosana. Eu vou comentar bem rapidamente alguns pontos que eu considero importante quando a gente vai corrigir um projeto, né, ou mesmo conversar, né, com o candidato na entrevista, e que pode fazer a diferença, né? Então, se você quer fazer a diferença no seu projeto na entrevista, em cima desses pontos que eu vou comentar. Uma primeira dica seria seguir o edital, né? Ler atentamente todos os passos do edital e, né, o modelo proposto lá para o desenvolvimento do projeto de pesquisa e também os critérios de avaliação, que nas avaliações nós vamos ter, né, como sequência e base para atribuição, né, dos valores, os critérios. Então, nós vamos procurar aqueles pontos indicados no critério, no projeto, na prova, né, na entrevista. Então, bem atento a eles para, né, vocês atenderem, né, para que eles estejam presentes em cada uma dessas
etapas avaliativas. Uma outra dica que eu proponho seria você pensar, né, no seu processo de formação, né, você já tem um histórico, já fez uma graduação, né, com um provável TCC, se você já fez uma especialização também com um provável TCC, então você já tem um certo domínio dentro de uma área de conhecimento, que vai se aproximar mais ou menos, né, da linha de pesquisa 1 ou 2. Essa primeira aproximação com a linha é uma camada, né, para você pensar na escrita do seu projeto. Uma camada um pouco mais profunda seria isso que a Rosana comentou, que você pegue a literatura sugerida que está no edital, tem a literatura geral, né, que é um livro sobre os conceitos de ciência, tecnologia e sociedade, né, e as interações entre eles, e a literatura, né, para cada orientador ou orientadora. A minha dica seria você, antes de escolher o orientador ou orientadora, você leia ou veja, né, qual, né, dos textos e temáticas propostas lá pelos orientadores, veja qual se aproxima mais daquilo que você tem interesse e procure ler mais, né? Vá lá no Lattes daquele orientador ou orientadora que você percebeu alguma afinidade com o seu histórico já de formação e procure no Lattes desse orientador ou orientadora, né, mais alguma fonte, principalmente das mais recentes, um artigo, um capítulo de livro ou uma dissertação que tenha sido produzida, né, a partir dessa orientação e que leia e se aproprie um pouco mais. Tendo, né, essas camadas de leituras, né, o livro geral do CTS, a leitura sugerida ali no edital, e mais uma ou outra leitura que você buscou no Lattes, aí você comece a aproximar a sua escrita, né, daquilo que você já tem de domínio com aquilo que você está se apropriando agora, né, dessas leituras e comece a aproximar na escrita do seu projeto. A presença dessas informações no projeto vai diferenciar o seu projeto dos demais. Numa seleção concorrida, como o de alguns orientadores, orientadoras, isso vai ser a diferença para a aprovação ou não. Se você só ficar dentro daquela redação que está dentro apenas do seu contexto formativo e não se aproximar, né, das produções do orientador ou da orientadora pretendida, isso não vai diferenciar muito o seu trabalho. No caso de uma concorrência baixa, né, aí não vai ter grandes diferenças, mas se tiver uma concorrência, pode ser o diferencial, né, entre estar dentro ou não do programa. Uma outra dica é com relação à estruturação. Ao escrever o projeto, você tem lá como um dos itens a escrita, né, de um problema de pesquisa e objetivo geral. Veja bem o alinhamento entre eles, né? Se você está elaborando um problema de pesquisa, e esse problema de pesquisa, ele conduz a um objetivo geral. E esse objetivo geral, ele engloba, né, objetivos específicos que se alinham entre si e se alinham ao objetivo geral. Então, tem que haver essa conexão entre esses pontos que vão aparecer lá na introdução do seu projeto, e ainda, a partir desses pontos que estarão presentes aí na introdução, que você deve
alinhar, né, o texto, fundamentando bem, né, a proposta com autores relacionados aos objetivos que você propôs, né, a pergunta de pesquisa que você propôs ali na introdução. Também é preciso mostrar alinhamento dos procedimentos a serem adotados na execução do projeto de pesquisa. É importante que você mostre que o que você pretende executar para atingir os seus objetivos, eles estão alinhados com o objetivo. Essa estruturação, essa organização, onde, né, o proponente demonstra que está ciente do começo ao fim na proposta, né, de pesquisa, isso é um ponto que diferencia o seu trabalho dos demais. Né? A gente muitas vezes observa trabalhos que há uma desconexão completa entre objetivo, entre fundamentos e procedimentos a serem realizados, né, para a execução do trabalho. E uma dica final, para não me alongar, seria você pensar que você está se propondo a entrar num mestrado acadêmico. E no mestrado acadêmico, a proposta, ela deve ter como principal ponto elementos de pesquisa. Cuidado para, ao elaborar a proposta, para que ela não tenha um viés muito de extensão, como já tivemos em outras edições. Né? Trabalhos muito bem escritos, muito bem fundamentados, mas eles eram trabalhos de extensão. A pessoa queria fazer algo para solucionar um problema. Ela não estava querendo fazer uma pesquisa para, né, encontrar a solução do problema, mas ela queria executar algo para solucionar um problema. Então, essa diferenciação entre uma proposta de pesquisa, que é o foco do nosso programa, né, ela tem que prevalecer sobre a presença, muitas vezes que pode ter, de elementos de extensão, né, em um projeto. Então, é preciso estar ciente que há essa diferença e que você sabe que está entrando num mestrado acadêmico. Tá? São esses os principais pontos, né? E se houverem perguntas, estarei aqui também para ajudar a responder. Muito obrigado. Obrigada, Emerson. Bom, nesse momento a gente abre as perguntas, né? Se alguém quiser realizar alguma pergunta, tiver alguma dúvida em relação ao processo seletivo, em relação às avaliações, em relação a datas, a gente está aqui à disposição de vocês, tá bom? Abrimos as perguntas agora. Antônio, você vai ser o nosso auxiliar nessa questão. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Acho que não, pelo jeito, não. Silêncio. Cri, cri. Por favor, Aline. Muito obrigada. Olá, boa noite. Né? Não é uma pergunta, né? Na verdade é uma pergunta assim, quem vai querer ser orientado por mim? Uma professora maravilhosa, querida, né? Fofa, que adora, né, estar com vocês. Não, brincadeirinha, gente, à parte, né? Então, só queria aproveitar nessa oportunidade, então, para me apresentar. Eu sou a professora Aline, eu sou uma das professoras, né, que vai estar orientando, então, nesse ano do mestrado. Estou iniciando, né, essa trajetória com orientação. Tenho trabalhado em parceria com o professor Emerson, como... estão me stalkeando, que legal. Tenho trabalhado com o professor Emerson, né, como co-orientação, né, de alguns trabalhos, e a área que eu tenho realmente essa afinidade ela parte do lazer,
mas do lazer parte-se muita coisa, né? Parte-se educação, parte-se cidade, espaço público, cidadania, apropriação, né? Qualidade de vida. Então, a ideia é a gente, né, desbravar essas conexões desses temas, né, dentro do CTS. Então, queria dizer para vocês que eu estou muito ansiosa, né, para saber quem são as pessoas, né, para recebê-los. E vou estar com a professora Rosana numa disciplina, né, do programa. Acho que ele não está mais aberto às inscrições, então, né, acho que não temos como. Mas, se precisarem também, tem meu contato lá, né, no site do mestrado. Se quiserem trocar uma ideia, né, só perguntar alguma coisa. Não tem no edital, mas tem no site do IFPR. Nosso e-mail. Porque eu vou contar um segredo para vocês muito importante. Os e-mails no IFPR é assim, é o nome da pessoa, ponto, ou sobrenome. Então, às vezes, você tem pouca chance de errar. Então, no meu caso, é aline.cheik@ifpr.edu.br, tá? E no Instagram do PPG-STS também tem, né, nossa fotinho e tudo mais. Então, era mais para dar, né, essas boas-vindas, né? Então, que bom que vocês estão aqui. Porque quando você vem numa live dessa, é porque já tem um interesse, né? Sexta-feira à noite, né, professora Rosana? A pessoa, né, querer estar assistindo, querer estar aqui conversando, é porque tá focada e é esse tipo de pessoa que a gente quer, né, para estar compartilhando esse tempo de formação, então, tá bom? Brigadão e qualquer coisa eu tô por aqui. Obrigada, Aline. Aline animada, né? O povo se anima. Uma coisa que a Aline falou ali, uma dúvida que veio no chat, a gente tem nossas redes sociais também, né? Eu coloquei no slide, não sei se alguém pode compartilhar o slide aí, o slide final, Antônio. No slide final tem ali os endereços das redes sociais. A gente tem o PPG-CTS, tem o YouTube, né? Nós temos também o Instagram, né? E nós temos o Facebook. Cotidianamente, né? A gente, sempre que tem informações importantes, a gente, além de divulgar na página do programa, a gente também divulga, né, pelo Instagram, pelo Facebook, certo? Além desses lugares de comunicação, né, do Facebook, do Instagram e da página do programa, vocês também podem entrar em contato com a gente pelo e-mail do mestrado, né? Logo que a gente tem a condição de responder, a gente responde, a gente está sempre atento também às dúvidas que vêm pelo nosso e-mail. Então, aí os contatos do e-mail, né? mestradoicts.paranaguá@ifpr.edu.br, né? Já dá para enviar um e-mail, né? Se vocês tiverem curiosidade, conhecer um pouco do programa, tem muita coisa já publicada no Instagram, os meninos que fazem as publicações são muito criativos, está muito bonito o nosso Instagram, eu sou babona do nosso Instagram, e lá agora as últimas publicações vocês vão ver os cards com os professores, a fotinho dos professores, né? Um pouco do perfil desses professores, perfil de formação, temas de interesse de pesquisa, então está bem criativo. E isso mesmo, Jorge, eu acho que está maravilhoso também, né? E essas informações também se replicam no Facebook, tá? Então, além do site do programa, além do contato por e-mail, né, vocês também podem nos acessar pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Né? Sendo assim, eu fico aberta às últimas perguntas, se acontecer alguma, né? E se não, eu agradeço demais a participação de quem esteve aqui com a gente ao vivo, né? E coloco que nós vamos estar agora no YouTube, para quem quiser assistir, que não seja ao vivo, mas que esteja aí curioso do programa, curioso do processo de seleção. O YouTube vai ficar o vídeo gravado para quem queira, né, numa outra oportunidade, assistir e acessar essas informações. Eu agradeço demais, muito obrigado, e venham estudar com a gente, né? Venham estudar com a gente, porque nós estamos em Paranaguá, nós somos o Instituto Federal do Paraná, mas nós somos do litoral. Nós estamos aqui para olhar o litoral, pensar o litoral com o povo do litoral. Né? E quero fazer um comentário aqui. Todos os professores envolvidos no programa têm coração aberto para as pesquisas, mas não puxando a sardinha para ninguém, né? Mas vocês pensem o seguinte, vocês acabaram de conversar com 2 professores que não estão só no programa, mas que são nativos da região. Eu me orgulho de ser guaratubana,
nascida e criada em Guaratuba e hoje trabalhando no Instituto Federal do Paraná e podendo ter essa oportunidade de não ser só professora de um Instituto Federal, que eu me orgulho, mas também ser uma pesquisadora que possa olhar para a região onde eu nasci, fui criada, cresci e tenho, né, paixão. E a gente teve aqui também o Emerson, né, que também é nativo, também é da região, né, e os outros professores que adotaram a região como sua de coração, né? É isso aí, né, Emerson? Eu gosto de falar que a gente é daqui, que a gente nasceu aqui, brotou nessa terra, né? E está aqui para ela e por ela, e com vocês. Eu agradeço muito a oportunidade. A Aline, pode falar, meu. Não, só queria dar o retorno, que ali me perguntaram, né, de uma dica de leitura. Então, assim, para, né, facilitar, eu coloquei ali o link, é um livro da editora do IFPR, né, que justamente é interdisciplinar e busca conexões, né, do CTS, e no meu caso ali das práticas corporais, da educação física. Então, eu vou identificar um capítulo que é o meu, e o prefácio foi feito pelo nosso querido, né, professor do programa, que é o Leandro, né, o Tico. Então, só o prefácio já é uma coisa muito boa de ver, então tá aí o Leandro ali, o Tico. Então, fica a dica ali, vocês conseguem ver um pouquinho dessa perspectiva de conexão, né, ali, então, nesse capítulo de livro, tá bom? E outros vão chegar daqui uns dias, mas a gente tá indo devagar, tá bom? É isso então, pessoal. Eu agradeço muito, muito obrigado. Uma boa noite a todos, um bom final de semana. Né? E aconteceu o nosso sextou com o PPG-CTS. Por hoje é só. Obrigada. Obrigada, Hugo. Obrigada, Aline. Obrigado, Tico. Obrigada, Emerson. Todos que estiveram presentes. Um abraço. Uma boa noite.